A paz de Jesus e o amor de Maria, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Sintonia com Deus. Para nós católicos, na quarta-feira de cinzas, inicia-se um tempo forte, de oração e penitência, o tempo da Quaresma. E a Igreja, que é mãe e mestra dos homens, vem nos ensinar o caminho da santidade. Por isso, ela possui toda uma pedagogia, com métodos e programas de ensino, que movem o coração do homem na direção do céu. A Quaresma faz parte dessa pedagogia, como um tempo especial, dedicado a um combate mais denso, contra as nossas tendências pecaminosas. Não se trata, portanto, de um período em que a Igreja simplesmente se veste de roxo, mas de um kairós, ou seja, um tempo oportuno para nossa conversão. Para viver bem esse período, o homem deve conhecer o seu fundo mal, e reconhecer-se necessitado da graça divina. O tempo da Quaresma é esse tempo, em que o homem passa 40 dias, meditando sobre a paixão de Nosso Senhor, a fim de afastar-se do homem velho, e na Páscoa, ressurgir como um homem novo. Afinal, o que a Igreja deseja, não é somente a nossa libertação do pecado, mas a nossa santificação e configuração a Cristo. Ela quer a nossa conversão mais profunda, uma espécie de segunda decolagem, por assim dizer, que retira o cristão da lógica do mundanismo. Na Quaresma, a Igreja nos exorta a praticar a esmola, o jejum e, sobretudo, a oração, como descrito no Sermão da Montanha. Essas três práticas servem para matar o homem velho dentro de nós e abrir o nosso coração à graça santificante. Elas desligam o motor do pecado, isto é, aquilo que São João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e dispõem as nossas almas a serem movidas pelo amor de Deus. O jejum mortifica a concupiscência da carne, a esmola mortifica a concupiscência dos olhos, e a oração mortifica a soberba da vida. Essa carne de que fala São João, não é bem o nosso corpo, mas aquela inclinação da alma, a querer os prazeres ilícitos da criatura. A alma humana, quando dominada pelo pecado, vive uma desordem. Ela deixa de governar a vida do homem, para submeter-se às paixões carnais. Por isso ela recebe o nome de carne. O jejum serve justamente para moderar essa fuga da dor e busca pelo prazer, ordenando nosso espírito, de modo que a alma domine sobre as paixões, e não o contrário. Assim, privar-se de coisas agradáveis como doces, refrigerantes e o consumo de carne, brancas e vermelhas, é algo bastante recomendável. O homem é a única criatura de Deus que possui uma sede de conhecimento, esse desejo que move o nosso olhar para tudo que seja belo e interessante às vistas. Por exemplo, nenhum outro animal é capaz de passar o dia inteiro no Facebook, ou mudando de canal, ou passeando no shopping, sem comprar nada, como faz o ser humano. O homem nasceu para conhecer a verdade, porém, o pecado original causou uma desordem no seu interesse pelas coisas, de modo que as pessoas se perdem na curiosidade malsã. Daí a necessidade da esmola, como exercício de desapego e abnegação. O pecado original maculou o ser humano, com o vício diabólico do orgulho, essa atitude de achar-se suficiente e dizer eu me basto. Na história da Igreja, esse vício se espalhou por heresias, como o pelagianismo e o semipelagianismo, que pregavam a ideia de uma santificação sem a necessidade da graça de Deus, mas apenas por méritos humanos. O método mais eficaz para combater o orgulho é a oração. Colocando-se de joelhos diante de Deus, o homem reconhece a sua debilidade e incapacidade para todo bem, qual um mendigo, na soleira da porta de Deus. Isso abre o nosso coração para o dom da caridade, para a verdadeira esperança, que reside apenas em Deus, pois Ele é que vai nos capacitar a amar e santificar os nossos irmãos. De resto, o homem desespera-se de si mesmo, para esperar apenas na providência divina. Uma prática bastante recomendável para o tempo da Quaresma é a participação diária à Santa Missa, com comunhões bem feitas, e a frequência à confissão. Nessa dinâmica, a nossa alma vai se identificando mais depressa à vontade do Divino Mestre, que toca o nosso corpo e a nossa alma, por meio dos sacramentos. Com essa força, tornamo-nos mais resistentes às tentações, às concupiscências da carne e dos olhos, e à soberba da vida. Não podemos nos esquecer ainda que o tempo da Quaresma é também o tempo de Nossa Senhora, a mulher do Apocalipse, que se retirou para o deserto, a fim de vencer o dragão, a serpente maligna, que pretendia devorar seu filho. Peçamos o auxílio da Mãe Divina, e vivamos esses 40 dias, na expectativa de novos céus e nova terra, no dia da ressurreição.